Boa noite. Os representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público encontraram-se esta terça-feira com o Primeiro-Ministro. Os problemas que enfermam a classe, como a falta de magistrados, formação contínua e o funcionamento da Polícia Judiciária, estiveram no centro desta audiência entre Patrício Trovoada e a nova direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O encontro entre o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e os magistrados do Ministério Público serviu para conhecer a situação de trabalho no setor. Pedimos esse encontro ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, apenas com o propósito de, enquanto novo corpo diretivo do sindicato, estabelecer o primeiro contacto com o Governo e definir aquilo que nós pretendemos como a dinâmica de relacionamento entre o sindicato e o Governo para a resolução dos problemas da classe, dos magistrados e dos funcionários, naturalmente, do Ministério Público. O sindicato entende que há situações que precisam ser melhoradas no Ministério Público e, por esta razão, veio ao encontro do Primeiro-Ministro. Situações que afetam a classe, por exemplo, a questão de número de quantidade de magistrados, que nós temos uma dificuldade tremenda, a questão da necessidade de formação contínua, a questão mesmo a nível também do recrutamento de funcionários, o funcionamento da própria Polícia Judiciária, que é o nosso apoio, esse conjunto de questões. Foi um encontro bastante demorado e decorreu no Palácio do Governo. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada recebeu também esta terça-feira os juízes do Tribunal da Primeira Instância. O encontro serviu para abordar com o chefe do Governo as condições de trabalho da classe. Foi um encontro que serviu para passar a pente fino a situação dos tribunais de São Tomé e Príncipe. Estão cientes de que muita coisa vai mal nos tribunais, mas alegam a falta de condições para garantir a funcionalidade dos serviços. Grande parte deles tem a ver com o nosso estatuto, as nossas regalias, as nossas condições de trabalho que têm sido péssimas. Vocês sabem que o tribunal já há um ano já não está no mesmo edifício. Alguns magistrados judiciais, ou grande parte deles, estão a trabalhar em casa, sem qualquer tipo de condição. É complicado da nossa realidade produzir dentro da nossa própria casa, o que é o termo profissional. O juiz precisa de alguma concentração, precisa de silêncio para decidir e tem que passar o dia todo com os processos para cima e para baixo. Enfim, é um conjunto de coisas que estão a obstaculizar a realização efetiva do exercício da magistratura judicial. Problemas de várias ordens que afligem esta instituição da Justiça santomense e os seus quadros técnicos. Por isso, a direção do sindicato veio apresentá-los ao Primeiro-Ministro e chefe do Governo à procura de solução. Nós estamos completamente desmotivados porque as nossas regalias a nível de estatutários, há algum tempo esta parte não têm sido cumpridas, não é? Os magistrados, para que alguma coisa aconteça, têm que bater portas vários membros de governos, e foi o que aconteceu nos últimos 4 anos e as coisas não se concretizaram. Enfim, é um conjunto de medidas que viemos trazer e dar a conhecer ao senhor Primeiro-Ministro, que também apoiou e sabe muito bem da nossa realidade, conhece os nossos pontos a nível da reforma, daquilo que nós, os magistrados judiciais, achamos que temos que, enfim, fazer, são concordantes, são convergentes. Cótia Menezes também avançou que estão abertos ao reforço institucional com magistrados estrangeiros. Temos a questão da necessidade de termos aqui no país juízes, magistrados estrangeiros, no sentido de assessorar-nos a nível da tomada de decisão, porque são juízes com mais experiência, são juízes que, enfim, já passaram por uma fase que nós ainda não passamos e há esta necessidade de termos cá também esses magistrados para, enfim, dar-nos o assessoramento e decidirmos também com maior qualidade. O Sindicato dos Magistrados falou, por outro lado, que o Primeiro-Ministro manifestou-se sensível com relação aos problemas citados e, para alguns deles, prometeu uma solução de imediato.
Assuntos ligados à criação do Estatuto para Doadores de Sangue esteve no centro da audiência que a Presidente da Assembleia Nacional concedeu aos membros da Associação dos Doadores de Sangue. Ainda na manhã desta terça-feira, Selmira Sacramento recebeu representantes da agência de viagem SAT Suro e Seguros SAR STP. Os membros da Associação dos Doadores de Sangue foram os primeiros a serem recebidos pela Presidente da Assembleia Nacional, com quem aflorou as questões ligadas à criação de um estatuto para doadores de sangue. A ideia é incentivar a prática regular e gratuita de doação de sangue. Infelizmente, o processo terá que reiniciar de zero, uma vez que a antiga liderança da Assembleia não pude concluir o seu serviço. Recebemos algumas orientações que acreditamos que irá nos ajudar bastante a finalizar o nosso processo. Iremos em breve ter um encontro com o Ministro da Saúde, de maneira que possamos ter um parecer positivo do Ministério para que a Assembleia possa fazer o seu trabalho. Em seguida, a Presidente recebeu o representante da agência de viagem SAT Suro e Travel. Começamos a nossa operação a partir do dia 15 de outubro em São Tomé e Príncipe. Somos representante oficial de linhas aéreas ASKY. Linhas aéreas ASKY viaja para 26 destinos em África. E o último destino mais recente é São Tomé e Príncipe. Como já começamos a operar no país, estamos a fazer uma política de aproximação com todos os organismos de Estado e entre eles viemos fazer a apresentação dos nossos serviços à Assembleia Nacional. Por fim, a equipa da SAR Seguros fechou o círculo das audiências desta terça-feira da Presidente da Assembleia Nacional. A empresa de seguros falou com Selmira Sacramento sobre as suas atividades no país. Muitos assuntos foram abordados porque as preocupações realmente são crescentes, são urgentes e nessa perspectiva encontramos uma boa abertura por parte da Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia, e creio que temos realmente uma parceira para conseguirmos ultrapassar e desenvolver a atividade seguradora em Santo Tomé. A nossa contribuição como asseguradora é cobrir os custos e ressarcir dos prejuízos que as pessoas possam sofrer durante qualquer acidente. A Assembleia normalmente é o órgão legislador e fiscalizador da lei, portanto existe uma lei que deve ser implementada. É nessa perspectiva que nós viemos para conversar com a senhora Presidente e vermos o que é possível fazer para que efetivamente possa-se ver o cumprimento dessas leis. Estas audiências serviram também para apresentar o cumprimento do ano à chefe da Casa Parlamentar. Assinala-se esta quarta-feira o Dia do Rei Amador. A data foi instituída desde 2005 como feriado nacional em alusão ao líder da maior revolta de escravos ocorrida em São Tomé e Príncipe. Em entrevista à TVS, o professor de História, Amaro Gaudêncio, falou da importância da data e da necessidade das autoridades e da sociedade darem mais importância à mesma. Tem sido uma regra no início do ano o país prestar homenagem ao seu herói nacional, Rei Amador. Um escravo que, a 9 de julho de 1595, promoveu e liderou uma revolta dos negros contra o sistema escravagista instalado em São Tomé e Príncipe. Na antevisão à data, uma síntese deste acontecimento foi proferida pelo professor de História Amaro Gaudêncio ao nosso microfone. E nós sabemos que nós comemoramos o dia da morte de Amador, rei dos santomenses, né? Porque ele teve um papel de destaque num período ainda um período muito curto, digamos assim, da descoberta de Santo Tomé e Príncipe, né? Houve essa descoberta e vieram colonizar, povoar,
E depois ele surge, né, em 1500, século XVI, o Amador surge com esse propósito de pregar a liberdade, né, a liberdade para a população santomense. E o que acontece é que ele, de facto, encontrou condições propícias, né, porque ele, para ter que revoltar, ele revoltou com base nos desentendimentos que houve aqui no território santomense, né, entre entidades camarárias, entre entidades da coroa e os religiosos. Eles não se entendiam, e como não entendiam, Amador aproveitou dessa situação e rebeliou, né? A revolta de escravos, liderada pelo Amador, segundo a história, acabou por ser controlada pelo exército colonial, equipado com armas de guerra mais modernas. Segundo a história, Amador foi preso, enforcado e esquartejado. O Amador foi praticamente derrotado, ele não teve alternativa, e se não teve alternativa, ele teve que refugiar na floresta. Depois de ter refugiado na floresta, ele foi derrotado, refugiou-se lá, mas os seus companheiros foram até lá. E ele foi traído, né? E trouxeram-lhe, entregaram às autoridades que executaram-lhe, cortaram-lhe os braços e depois executaram-lhe. Desde o ano 2005, que 4 de janeiro é feriado em São Tomé e Príncipe. E ficou assim decidido que no dia 4 fosse comemorado, né? Comemorado porque foi dia de morte do Amador. Embora já existem dados que contraria o dia 4, né? Dados que dizem que foi no dia posterior, creio que foi em agosto, 28 de agosto, se não me engano, que o Amador foi morto, né? Foi novo dado que o senhor Armindo Santos, na pesquisa que ele fez no Vaticano, ele chegou a essa conclusão, né? Mas é que até hoje pouco se sabe sobre a vida de Amador. E é preciso haver estudos nesse sentido para nós sabermos quem. Nós só sabemos que ele foi um escravizado e o dono dele, né? Mas a proveniência dele, como muitos pretendem saber, se ele teve filhos, se ele teve não sei o quê, isso não vai ser possível tão já, né? Cabe a nova geração, a geração atual, entre aspas, e a geração futura dos estudiosos de história entrarem nesses pormenores para, de facto, identificarem quem é o verdadeiro sentido de Amador. Amaro Gaudêncio apela às autoridades a darem mais importância à ideologia do rei Amador. O Amador teve o seu papel, que hoje nós devemos reconhecer, as autoridades reconheceram primeiramente na promoção da figura do Amador. Mais tarde colocaram um busto aqui à frente do arquivo histórico, e depois, mais tarde, nós temos exemplo da estátua. Tudo isso eu acho que que são exemplos que nós devemos ter em consideração, tendo em conta aquilo que as autoridades, a atenção que as autoridades têm dado. Talvez aquilo que Amador preconizava, se ainda não atingimos, eu penso que o exemplo é repisar nesses aspectos, as autoridades retocarem no exemplo dele, que nós também devemos seguir, né? De realçar que o ato central irá acontecer esta quarta-feira na Praça da Cultura, junto ao Arquivo Histórico. Morreu esta terça-feira em Portugal, vítima de doença prolongada, António Amaral, mais conhecido por Intermamata. O malogrado trabalhou em vários órgãos de comunicação social santomenses, nomeadamente a Rádio Nacional, como repórter e na STP Press como jornalista de imagem. Colaborou também como repórter na Rádio Jubilar. Nos últimos anos, Intermamata encontrava-se em tratamento médico em Portugal.
O Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social lamentou a morte de Inter Mamata. Num comunicado, exaltou o exímio amante e profissional da comunicação social, que era António Amaral, e endereçou condolências aos familiares do malogrado. A direção do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social de São Tomé e Príncipe, tomando conhecimento do passamento físico de António Amaral, mais conhecido por Inter Mamata, vem, nesta hora de dor e de pesar, em nome de todos os profissionais da comunicação social de São Tomé e Príncipe, endereçar as sentidas condolências aos familiares e amigos do malogrado. Inter Mamata foi um exímio amante e profissional da comunicação social, facto subejamente demonstrado na sua entrega e trabalhos realizados, seja como fotojornalista da agência STP Press e dos órgãos internacionais com os quais colaborou, bem como através dos seus trabalhos enquanto repórter da Rádio Jubilar e também nas suas colaborações com a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. A morte de Inter Mamata apanhou-nos de surpresa e dificilmente esqueceremos o seu legado como profissional. Mesmo forçado a deixar a sua terra natal por motivos de doença, Inter Mamata nunca deixou de se envolver e contribuir para o desenvolvimento da comunicação social de São Tomé e Príncipe. Muitos momentos da vida política, econômica e social do país foram registrados e eternizados pelas fotografias de Inter Mamata, assim como, através da sua voz, muitas reportagens foram feitas dando destaque aos assuntos de maior relevância em São Tomé e Príncipe. O nosso país e os profissionais da comunicação social em particular têm o dever de tirar as devidas ilações do percurso de Inter Mamata e preservar e eternizar a sua imagem e voz enquanto colega, amigo e companheiro que deu o melhor de si para o desenvolvimento e dignificação da comunicação social de São Tomé e Príncipe. Que a sua alma descanse em paz. Também a Associação dos Jornalistas São Tomenses já reagiu a esta perda numa nota de condolência. Juvenal Rodrigues realçou a figura de Inter Mamata como um exemplo de autonomia, voluntarismo e de resiliência. É com tristeza que a Associação dos Jornalistas São Tomenses recebeu a notícia do passamento físico do repórter de imagem, o fotógrafo António Amaral, mais conhecido por Inter Mamata, que também foi o segundo vogal da instituição. Pois Mamata para nós é um exemplo de autonomia, de voluntarismo, de independência e de resiliência. De facto, face aos obstáculos institucionais, com a sua rede de contactos, ele sempre conseguiu ultrapassar para realizar os objetivos a que se preconizava. Foi, por exemplo, com esse tipo de atitude, sem ficar muito à espera do governo ou do Estado de uma forma geral, que ele saiu para realizar há 3, 4 anos uma exposição em Portugal, e aí, por ter sentido mal, foi detectada uma doença grave. Entretanto, nós tentamos acompanhar a evolução da situação. A imagem que o Mamata sempre nos passou é de otimismo, a vontade de viver e a certeza que poderia vencer a doença. 3, 4 anos depois, mas não foi assim. Entretanto, ele deixa-nos esse exemplo e a Associação aproveita a oportunidade para agradecer a corrente de solidariedade
pelo menos sob a nossa iniciativa, com colaboração da então Secretaria de Estado da Comunicação Social, alguns companheiros, alguns colegas, poucos, mas seja como for, fizeram algum gesto de solidariedade para com o nosso colega. Como toda a gente sabe, situações de doença no exterior, concretamente em Portugal, não são fáceis. Também alguns colegas em Portugal realizaram algumas ações de solidariedade no sentido de recolher apoios para ajudar o nosso colega. Os nossos pésamos à família enlutada e que Mamata encontre a paz no sítio para onde ele foi. O governo também já reagiu ao passamento físico de Inter Mamata através de uma nota de condolência que acabou de chegar à nossa redação e que passo a ler. Foi com imensurável tristeza que o governo tomou conhecimento do falecimento do Sr. António Amaral Aguiar Afonso, mais conhecido por Inter Mamata, um distinto jornalista e fotojornalista que levou o nome de São Tomé e Príncipe além fronteiras. Neste sentido, o Governo, através do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, vem expressar as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão pela insuprível perda do estimado Inter Mamata. Paz à alma daquele que ficará eternamente marcado na memória dos são-tomenses como exemplo incontestável da dedicação, profissionalismo e humildade. São Tomé e Príncipe, aos 3 de janeiro de 2023, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Gareth Espírito Santo Guadalupe. Este foi o teor da nota de condolência do Governo a propósito do passamento físico de Inter Mamata. Meloni. E no país, a Igreja da Nossa Senhora da Graça foi palco no final desta tarde de uma Eucaristia em sufrágio pela alma do Papa Emérito Bento XVI, uma homenagem organizada pela Diocese São Tomé. Mais pormenores nos próximos serviços informativos da Televisão Nacional. E assim está concluído o telejornal. Obrigado pela preferência. Até amanhã.